que vocês estão encaminhando. Eu não sei se isso é possível, né? Um texto base aí, depois eu posso conversar contigo, Sérgio, com a Patrícia, tá? Para estar trabalhando esse texto no anexo do que o Matheus está colocando, né? Que o comitê se pronuncie, mas coloque a fala de vocês numa forma, né, padronizada, onde qualquer um pode usar esse documento e anexar nos seus encaminhamentos para a vigilância sanitária ou para a agência reguladora. Tudo bem, Sérgio, Patrícia? O que é que vocês... Ô, Rosiane, posso falar aqui rapidinho? Pode? Não, já parei de falar, só fiz uma pergunta aí. É só, né, a título de curiosidade, não sei se isso talvez fosse interessante, mas o que nós fizemos na SEMAI? Nós tivemos essa reunião no dia 11, e dali nós solicitamos para que todos os municípios encaminhassem um ofício para a SEMAI Nacional, né, informando a condição que todos estavam, e nós anexamos todos esses ofícios e encaminhamos isso para a Secretaria de Vigilância em Saúde, para reforçar mesmo, sabe, a condição. Então, assim, mostrar um pouco do nosso desespero em relação ao assunto. Não sei se isso é uma coisa interessante de repente, a gente, de forma individual, encaminhar para o comitê, mas talvez seja um pouco redundante também, né, porque saber da situação, eles já sabem, né, a situação de todo mundo, e quanto mais os dias passam, mais municípios desabastecidos nós temos, né, então, assim, a gente está vendo aqui pelo chat nosso aqui, o pessoal falando, olha, desde julho eu estou sem, é a situação de todo mundo, né, ninguém estoca um absurdo de produto para você ter aí para o ano todo, né. Nem tem como, então, né. Mas se puder mandar algum documento, né, e Sérgio também, eu queria te ouvir, por quê? Porque a fala do Matheus, eu vou estar junto, nós vamos estar juntos, né, o que a gente também, né, a nível, né, conversando com o comitê, o que você já tem para poder apresentar e o comitê também, né, fazer alguma ação, mas com documentos também já de proposta de vocês, ou de encaminhamento, ou de validação, tá, Sérgio? Aí, Patrícia, você pode ver aí o que pode encaminhar para a gente, tá bom? Sérgio? Olá, bom, vamos lá. Da parte da ESB, administrativamente, nós já chegamos no limite, não tem mais com quem falar. A última conversa foi com a Casa Civil da Presidência da República, nós participamos de uma reunião do Comitê de Crise, colocamos isso. Então, e já mandamos todos os documentos, então não é por falta, não é só falar, não é por falta de ação. E eu tenho certeza, né, até porque, né, a SEMAI também está fazendo tudo que é do limite possível de um prestador, né, como também a ABICOM está fazendo tudo que é o limite, mas só para reafirmar. Então, qual a SEMAI, nós já falamos com o secretário de saneamento, já falamos com a presidente da Agência Nacional, eu falei pessoalmente com a presidente da Agência Nacional de Águas, falamos com o Ministério da Saúde, então, administrativamente, mandar cartas, pedido, e colocando, e informando o que está acontecendo, já foi feito. Então, nós postergamos o máximo possível a judicialização, porque isso não é bom para ninguém, tá certo? Mas nós, como principalmente na ESB, porque todos ficam sujeitos a penalidades por não cumprimento, pelo descumprimento de uma portaria, de uma lei. Então, isso independe. Agora, imagine isso quando é para um gestor que é de uma empresa pública. Fica pior ainda. Então, a nossa judicialização foi no sentido de tentar resguardar os nossos gestores também. Porque na hora que acontecer de uma autuação ou de uma penalidade, nós ficamos preocupados de que ninguém pode acusar as associações de que nós ficamos olhando e não fizemos nada. E isso não é uma verdade. Nós estamos, desde o início, e fazendo tudo que é possível. E quando alguém diz que tem alguém que tem, nós vamos atrás. E na hora H, igual a Patrícia falou, nós vamos em todos os fornecedores. E são vários fornecedores. Cada prestador de serviço compra
de um distribuidor, que é diferente. Então, é impossível alguém falar que tem, se todos os nossos fornecedores dizem que não tem. Entendeu? E outra coisa, quando até para comprar é complicado, porque você vai pagar, como falou, um valor que é 10 vezes mais. E isso, nós estamos aí como procedimento, principalmente quando é privado, é mais fácil, ele compra e pronto. Mas os nossos públicos que nós temos, eles não estão assinando reajuste. Eles estão fazendo novas licitações. Porque amanhã, depois de passar isso, o Tribunal de Contas, ou algum órgão, ou o Ministério Público, vai dizer por que você reajustou um contrato em 100%, 200%, 300%. Ninguém vai lembrar que não tinha, né? E que foi uma emergência. Então, todos esses cuidados tem que ter. Então, esse processo nosso, que foi o extremo, que nós não gostaríamos de ter ido por esse caminho, foi a judicialização, para que e ele com isso faz com que o Ministério tenha que se pronunciar oficialmente, e aí vai ter que colocar nos autos o porquê que não se pronuncia, e nós tomamos o cuidado, e até isso, quando a gente fala, pode parecer que é uma choradeira de prestador, né? Então a gente é muito, muito prático com isso. É prestador de serviço, está chorando porque não tem, porque não foi atrás, ou porque está mais caro, não quiser comprar. Nenhum instante foi questão de valor, porque o sulfato aumentou 300%, e nós estamos comprando, tá certo? Alguns migrando para o PAC, que é outro tipo de material, mas está comprando, ninguém foi reclamar do sulfato. Aí essa reclamação é importante, mas não é no Ministério da Saúde, é no Ministério, né, da Fazenda, é no Ministério da Indústria e Comércio, é outra conversa, é a questão industrial, é a questão econômica, que tem que ser feita, mas não é para o Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, ninguém ficou chorando preço, nós ficamos falando que não tem. Quando não tem, você não pode fazer o que não tem, tá certo? Agora, a posição da saúde bucal, que eu estava lá presencialmente, e o meu representante falou, que qualquer dia que não tiver é ruim. Claro, ninguém está discutindo isso, claro que é melhor ter, tá certo? Mas ele não é um produto essencial para o tratamento de água, tá? Ele é um plus, é um delta para garantia de segurança de populações vulneráveis. Como no iodo, como no sal, o sal não tem iodo, a gente põe iodo no sal para garantir mais saúde, questão do bósforo. É ótimo ter, mas o sal existe sem o iodo. O tratamento de água existe sem o flúor, tá certo? Embora até algumas águas já tenham flúor natural residual. Algumas empresas nossas já têm flúor natural residual na própria água. Então, é por isso que nós estamos tratando, para ficar muito transparente e claro aqui, ninguém está discutindo a importância, ninguém está discutindo que não quer colocar. Nós não colocamos porque não tem. É simples assim, né? E essa insensibilidade do Ministério da Saúde e do próprio governo, que isso já foi para a Casa Civil, é que nós ficamos tristes com isso, porque, tá certo? Porque isso está fazendo com que nós tenhamos que tomar providências jurídicas para respaldar nossos gestores. Eu não vou poder deixar os presidentes de empresa e gestores à mercê de uma autuação, né? Ou de uma penalidade. Vulnerável. Né? Então, por isso é que nós judicializamos. A pior situação de alguém ficar louco é fechar o sistema, né? Exatamente. Então, assim, a coisa é crítica mesmo. Não, com certeza. Não, só para complementar. Com essa preocupação, além dessas coisas, nós temos nota técnica das duas câmaras técnicas, que é a de logística e suprimento, que é quem compra, dizendo que não tem com quem compre, e com a Câmara Técnica de Controle de Qualidade, que é quem trata da água. Nós temos parecer dessas duas câmaras que fizemos. Fora isso, nós solicitamos o professor Rafael Bastos, que, né, quem trata de água conhece, que é o coordenador que coordena pela Universidade Federal de Viçosa, é um consultor do Ministério da Saúde, que coordena a revisão das portarias. Ele fez um parecer informando que tudo bem, seria ótimo, mas se não tem, não tem, a vida continua, né? Resumindo, isso não faz com que a água não esteja em qualidade. Agora, não dá para criar flúor do nada, né? Clicar o dedo. E aqui você falou bem, não adianta alguém falar que vai trazer. Olha só, nós fizemos uma reunião com uma importadora, que diz, não, tá tranquilo, eu trago. Essa associada da ESB comprou deles. Tem 3 meses. Chegou? Não chegou.
Alguém sabe se vai chegar? Não sabe. E se chegar, é na qualidade que precisa, vai ter que fazer os testes. Todos Ninguém vai os pegar testes, e colocar né? na... Teor de impureza, Tudo tudo é um isso, ciclo. nossa. Anuncia ainda. Então, não adianta ficar, uma hora vem de Marrocos. Não, agora está vindo da China. Não, agora está vindo da Jordânia. Cada hora a gente não sabe nem de onde está vindo. Qual é a segurança que a gente tem de receber um produto que a gente ainda vai ter que certificar sem saber de onde veio, o que é. E nem a indústria, porque quando você certifica na área de saúde, você tem que ir na indústria para certificar. Você tem que fazer uma visita desde o processo industrial. Então, é muito sério. Não dá para tratar isso normalizando como se fosse simples ou se fosse uma leniência dos prestadores. Não é. Não é. Então, tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Na verdade, a gente está aqui, vai ter uma ata, né? Vai gravar tudo isso. Depois eu vou sentar contigo, tá, Sérgio? O que puder passar para a gente, tá? Que a gente já está falando enquanto comitê, né? É da fala do Matheus. Mas é isso. E a Patrícia também. Tá, viu, Patrícia? Eu vou te passar o parecer do Rafael, que eu pedi. E aí passa para a gente, tá? Depois eu passo para vocês o que o comitê está escrevendo, tá? Porque para a gente estar. O parecer à vontade, é o parecer nosso. Tá, para que a gente, o setor de saneamento, apresente para a sociedade a preocupação, mas estarmos juntos, né? E para realmente resolver. Eu acho que temos. Rebeca, por gentileza, vê aí quem está na fila. O próximo da fila é Paulo Takeyama, e depois, se não tiver outras manifestações de fala, eu faço a leitura das perguntas que foram feitas no chat, tá bem? Tá ótimo. Posso falar, então? Pode. Boa tarde, Rosane, Sérgio. Se bem que o Sérgio já falou algumas coisas sobre isso, mas eu diria o seguinte, né? O que nós estamos tratando aqui, obviamente, é se precavendo de multas, de outras coisas aí, por essa dificuldade aí de ter o produto. Mas eu acho que uma das grandes metas nossas é proteger a sociedade. Eu acho que esse assunto já está bastante divulgado na mídia, por aí, né, dizendo dessas entradas aí por meio jurídico aí, que o Sérgio fez, né, já está bem, digamos assim, divulgado. Agora, eu acho que caberia, né, para a gente deixar a população tranquila de que nós estamos falando realmente de uma coisa grave em termos, né, porque a potabilidade da água, ela, se mantidos os outros parâmetros, não tem muita influência. O que influencia é no caráter preventivo da formação de cáries. E eu não sei, por exemplo, se ficar 6 meses sem isso, qual é a consequência que será que a gente teria nesse efeito aí do tratamento de cárie da população? É lógico que a população mais carente vai ser mais prejudicada, eu acho que isso sem dúvida. Mas será que temos alguma resposta para isso? Se eu ficar 6 meses sem a fluoretação, o que acontece? O que será que acontece? Será que realmente há um aumento de, 10% do caso de cáries, 50%? Tem alguma coisa aí que alguém possa esclarecer isso? Obrigado. Paulo, isso que você colocou, depois eu queria ouvir o Sérgio e a Patrícia, mas isso é importante, porque na hora que eu tenho uma situação dessa, eu entendo que a vigilância epidemiológica tinha que acompanhar, né? Porque eu tenho a ausência do produto e eu quero ver o que é que acontece, qual o impacto isso na população. Eu acho que isso faz parte até do setor saúde acompanhar isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu vejo, assim, eu não tenho a profundidade do que eu vou falar agora, mas o Ministério da Saúde tem um programa de saúde bucal. Assim, essas áreas, né, esses programas de saúde bucal, eles têm que dizer para o setor de saneamento onde eles estão atuando, né? Se eles estão em todo o município, que área que eles não estão. Eu acho que isso é uma mão dupla aí, que essa área do setor do Ministério da Saúde, do saúde bucal, tinha que informar para o saneamento como que vai ser essa questão. Tanto na ausência do flu, como é que a vigilância epidemiológica vai se comportar, né, no olhar, no cuidar, nos indicadores que ela tem,
e como é que está o programa de saúde bucal em cada território. Eu penso assim, né, mas eu queria ouvir aí, Patrícia, Sérgio, aí não sei, Paulo, né, não estou nem te respondendo, estou levantando coisa também para a gente estar discutindo aqui. Patrícia, me permita, então, já começar, já que eu participei de uma reunião com um representante da área de saúde bucal, e eu respeito muito, e porque até a minha história, vocês podem ver, eu já escrevi a favor do flúor, ninguém está discutindo isso. Até porque nós temos um país de vulnerabilidade ainda com pessoas que ainda precisam. Mas aí, isso tudo é no tempo, né? A evolução humana e o tempo. Né? No meu tempo da escola, né, também, quando a gente tinha muitas cáries, e eu tive já muitas também quando criança, e como tudo isso pela vulnerabilidade, e a água, ninguém está discutindo isso. Mas hoje em dia tem que se discutir mesmo, não é o momento, porque senão mistura e vai dizer que nós não queremos fluoretar, tá, gente? A gente tem que tomar um cuidado danado com isso, porque senão alguém vai pegar uma fala, vai falar, a ESB está querendo aproveitar o momento para que não se florete mais água. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Porque o cuidado tem que ser, porque para pegar um pedacinho de uma fala, para criar um fake news aí, para criar uma fala incorreta, é fácil. Ninguém discute, tá certo? Como ninguém discute o iodo no sal por causa do bósforo. E como não se discute várias coisas importantes e interessantes. Ponto. Tá? Mas nós fizemos essa pergunta, o próprio Ministério. E aí, dá para ficar? Qual é o tempo? O Ministério, o representante falou, qualquer dia é importante. Isso não é resposta, gente, com todo respeito. Isso é resposta de quem não quer responder e de quem não quer se comprometer. Claro, tá certo? Tá certo? Que quem passa fome não se alimenta um dia, faz falta aquele alimento de um dia. Mas não é isso que se discute. Então, quando você vai para isso, eles não têm flexibilidade para discutir. Eles só falam, qualquer dia é dia. Então, como é que você discute isso? Não dá para discutir. Isso não é forma de discussão. É verdade. Certo? E a outra coisa, existem muitos CIS, como falar, não dá para privilegiar áreas que tem, mas é carente, pegar esse estoque e você colocar na água onde vai para áreas. Isso é possível quando eu tenho setorizações em várias estações de tratamento, aonde uma determinada estação de tratamento, ela vai atender uma comunidade especificamente vulnerável, e que isso não é o que ocorre. É raros os que eu tenho em estação de tratamento de água que fornecem para uma única população vulnerável. A água que trata, né, ela vai para o rico, para o pobre, para todo mundo, é uma estação de tratamento, tá certo? Aí eu vou cortar, eu não tenho fluoretação no hidrômetro, na casa da pessoa. Então, até isso não dá. Como é que eu faço? Aqui em Brasília mesmo, né, que é onde nós estamos. Eu posso pegar a água e vou mandar para uma região tal. Sim, mas lá tem áreas de alta renda e áreas de baixa renda, como tem em qualquer lugar. Então, não é uma coisa simples que eu consigo só colocar flúor naquela população de baixa renda. Isso é muito raro. E o outro produto que se usava, e é raro usar, que se dilui, ele hoje nossas estações de tratamento não estão preparadas para ele, e ele é perigoso, porque se você colocar e não dosar corretamente, você está criando um problema de saúde, não retirando, porque o excesso de flúor causa um problema de saúde pública. Então, não é uma coisa simples, tá certo? De se tratar. Não, com certeza. Patrícia? Na nossa reunião, nessa última reunião que nós tivemos aí com a participação de muitas pessoas aí, houve uma discussão generalizada desse assunto aí, dessa questão. E aí eu acho assim que talvez seja de fato um momento de se discutir se a necessidade ou não, a importância, mas eu acho que não é isso que importa nesse momento, sabe? Eu acho que isso aí é um assunto à parte. A questão é que nós não temos o produto para usar. O que a gente faz com isso, né? E o Sérgio acabou de dizer, e aí a gente não tem resposta nenhuma. Essa questão da gente, por que não coloca para uma população menos, né, favorecida? Gente, isso não existe. A gente não consegue, o Brasil inteiro, a gente que aqui em Santa Bárbara do Oeste nós temos um trabalho de perdas muito ferrenho, muito árduo que a gente faz aqui para reduzir perdas, que a gente precisa fazer setorização. Vocês sabem do que eu estou falando. Qual é a dificuldade?
eu vejo como nula a possibilidade da gente setorizar determinada região da cidade. Nós temos duas estações de tratamento de água aqui na nossa cidade para atender todo mundo, né, para atender a cidade toda. Eu não teria condição nenhuma de fazer uma coisa dessa aqui. Então, eu acho que a questão em primeira mão que a gente tenha que decidir, né, e ter uma resposta, isso é do Ministério da Saúde, não tem outra forma, não tem de outro lugar para vir, esse respaldo, essa suspensão temporária. Não estou nem falando da suspensão definitiva, mas temporária enquanto essa situação perdurar, né? Para que a gente não fique nessa situação de descumprimento, ou de ter que comprar um produto 10 vezes mais o valor, né? Para depois a gente ter responsabilização e tudo mais, que a gente sabe como que funciona. Enfim, não há uma outra forma de se resolver, não. Tá certo. Obrigada, presidente. Rebeca, vê aí quem é que está na lista do texto, né? Assim, na tua sequência, por gentileza. Ah, também. Tivemos uma solicitação de fala do Clodoaldo também. Não, mas primeiro lista, rapidinho, Clodoaldo, já lista assim que está no chat, né, que tu estás vendo, e depois o Clodoaldo fala. Tá bem, combinado. Então, a gente teve uma manifestação da Silvana Brulés do Sérgio. Falou, nossas licitações, deram fracassadas com valor de mais de R$ 9,90 por quilo. Em Jaguariúna, estamos sem floretar água desde julho, ela coloca. Milton Rodrigues também fez um comentário. O que significa tal condição para o consumidor e ações futuras? É uma pergunta. Quem que fez a pergunta agora? Milton Rodrigues Borges. Tá, o Milton, tá. Seria interessante. O que significa tal condição para o consumidor e ações futuras? Sérgio e Patrícia, é que vocês... E aí, engatando aí no que o Milton está fazendo a pergunta, a gente não poderia, isso eu estou perguntando, tá? Para vocês, enquanto associação, olhando para o Ministério da Justiça, onde é que está a área do consumidor? Não está no Ministério da Saúde, está onde essa área? Secretaria do Consumidor, está no Ministério da Justiça? Eu só estou colocando para ter mais um... É no Ministério do Consumidor, é uma secretaria no Ministério da Justiça. Ele já foi acionado? Isso é uma pergunta, só para terminar o que o Milton colocou de pergunta aí você já responde aí para o Milton. Não, nós não acionamos porque aí é uma questão do consumidor. O que nós podemos fazer e devemos é informar a população de que a ausência do flúor não altera e não põe em risco a população. Agora nós somos técnicos. Agora precisa combinar com o político, o prefeito, o governador, o que isso pode, dependendo, se transformar e como as pessoas podem fazer. Então, isso transcende. A área técnica nossa tem nota técnica, tem tudo, tem organização. E nós já estamos trabalhando, no caso da ESB, com a Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa. Existe uma Câmara Técnica de comunicadores e jornalistas, que nós temos cada área já trabalhando para isso. A ESB, essa Câmara de Comunicação? Nós temos uma Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa, dentro da ESB. Agora, eu queria só fazer uma observação, que isso também é interessante, é bom e importante. Um exemplo claro, e já é público, que a SEDAI, né, que produz água em atacado e fornece, né, para abastecimento no rio, e tem a maior estação de tratamento de água do mundo, na SEDAI, em Guandu, é a maior estação que existe hoje em funcionamento no mundo. Ela fez uma informação à vigilância sanitária local e ela já respondeu que tudo bem. Agora, a gente não tem uma garantia que as vigilâncias dos outros estados vão responder tudo bem. Porque a vigilância é local. A vigilância é local. Mas eles se respaldaram e já falaram, a vigilância falou, tudo bem, não posso fazer nada, não vou te autuar porque você não tem. Mas e as outras? Vão fazer isso? Ou as outras vão aguardar o Ministério da Saúde se posicionar? Porque o Sistema SUS é um sistema, o nome já diz. E isso faz parte do Sistema SUS. E quem comanda é o Ministério da Saúde. Algumas, como o Rio, vão se posicionar legal, ok, entendemos, é a vida. Mas e as outras que vão falar assim, você não está floretando, você se autodeclarou aqui como não cumpridor. Eu já estou lhe autuando só pela sua declaração. E aí, como é que fica? Verdade.
A vida é assim, né? Por isso é que é importante o Ministério da Saúde se posicionar, porque ele não fez. Tá certo. Patrícia, quer comentar em cima da fala do Sérgio? Aqui a gente teve uma cidade, eu não vou me lembrar que cidade que é agora, mas na região mais do Nordeste, que teve a vigilância municipal que também se manifestou favorável, mas foi o único caso de 200 cidades que estavam participando que se manifestou. Eu não teve ninguém se manifestando no sentido de que foi notificado pela vigilância pela falta do flúor. Isso, naquele momento, né, e depois disso não tive conhecimento ainda. O que a maioria fez foi notificar, mas não ter uma resposta, né? Porque, assim, a vigilância municipal também aguarda uma manifestação da vigilância do Estado, que aguarda a federal se manifestar. Então, um fica esperando o outro para ver o que vai dizer. Enquanto o Ministério da Saúde não falar, gente, não adianta. Vai ser de forma pontual, né? A vigilância. Exato, exato. Pontual. Tá certo. Ok. Rebeca, você conhece. Bom, tivemos mais algumas manifestações aqui. Almir Fernandes fez um comentário. A providência adotada pelo DAAI, né, que é o Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Rio Claro, foi comunicar oficialmente com a Vigilância Sanitária Municipal e a agência reguladora. Rogério Santamaria, da Sanasa, ele fez uma pergunta. Para as empresas que já não estão dosando fluoreto, está havendo notificações por parte das vigilâncias? Acho que essa eu acabei de responder. E nós também ainda não temos o conhecimento de que, porque as nossas associadas também já estão fazendo esse mesmo procedimento, mandando cartas para a vigilância e para a agência reguladora dele, informando dessa questão, usando todos os documentos da ESB, as cartas, o parecer, informando que também, para quem acabou, que o flúor acabou. Certo. Seguindo, tivemos um comentário aqui do Adriano Gama. O governo federal deve reconhecer imediatamente sobre a situação da falta generalizada do flúor para o setor de saneamento. Não há sentido em não reconhecer. Daí, seguindo, Almir Fernandes. A Vigilância Sanitária de Rio Claro se manifestou cordialmente. Essas são as manifestações, e aí a gente tem a solicitação de fala do Cláudio Aldo. Tá bom. A minha pergunta é rapidinha aí para o Sérgio. Qual que é a previsão da normalização primeiro semestre de 2027, segundo semestre de 2027, tanto da produção nacional, no caso aí seria a produção nacional, a gente sabe que está se formando uma cadeia ainda de importação desse produto. Bom, a nacional não temos previsão alguma, porque mesmo no exemplo que a Mosaic venha a produzir, voltar a produzir, né? Aquela área dela vai ter que ser recomposta. A gente não tem ideia de quanto a indústria precisa de tempo para voltar. Para nós, sempre é importante ter produção nacional, tá? Bom, porque a gente tem mais segurança. Então, gostaríamos que a Mosaic ou outra voltasse, tá bom? Mas não tem nem previsão alguma mesmo, porque é a questão de mercado, questão de preço, questão industrial mesmo. Na questão da importação, nós temos só esse importador que se prontificou, que é a GR Química, que está trazendo esse lote, que ainda não chegou, e nós estamos aguardando. O dia que chegar, ainda ele vai ter que fazer as análises, pegar os atestados, pegar os certificados, para que a gente possa começar a usar. Aí sim, aí estabeleceu, ele é bom, existe, pode ser, aí nós vamos começar a comprar. Mas entre a encomenda e a chegada, até tem que saber também. Nós mandamos esse dado. Esse, da onde ele trouxe, tá certo? Da onde ele está trazendo. Tem capacidade de nos atender? Ou o importador vai ter que ir em vários países? Porque, né? Para poder ver se a capacidade industrial dele para produzir aquilo. Então, tem muito se ainda. Mas vamos jogar com o se de que esse da onde ele trouxe é legal, deu certo, está certificado. Entre a encomenda e a vinda, isso não é menos de 3 meses. Outra pergunta, Sérgio, aqui no América do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, como que o pessoal faz a aquisição desse produto? Ou, não sei se eles fazem a adição do... Não, tem lugar que não faz, a maioria hoje não faz.
Se você for lá para a Europa, raros os países que fazem, mesmo aqui na América do Sul também, não é um procedimento normal se colocar flúor na água, não. Não colocam, não usam. Não tem esse problema porque não usam. Já resolveram o problema. Não tem. Vamos lá. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Clodoaldo. Rebeca, tem mais alguém? Não. Essas foram as manifestações. Tá. Então, assim, né, não sei as últimas palavras aí da Patrícia, do Sérgio, se quer considerar, eu só quero puxar o Matheus aqui, para que a gente possa encaminhar em conjunto, tá, Matheus? O documento que a Patrícia e o Sérgio vão encaminhar, a gente pode sentar junto, tá? E fazermos uma reunião, né, com o Denis, no comitê, para poder ver qual é a posição do comitê, para que a gente possa realmente, né, dar essa tranquilidade para o nosso sistema de abastecimento, mais uma tranquilidade, né? Porque a SEMAI já está dando também, está fazendo o procedimento, e a ERP. Queria te ouvir, Matheus, se você concorda com esse encaminhamento. Luciane, eu concordo. Eu acho que o que foi falado já deixa clara a gravidade da situação. Fazer uma moção, uma publicação, um comunicado, o nome que quiser dar a isso, para quem é de direito, acho que é o que o comitê vai querer fazer agora, né? A gente pode conversar com o Denis, ver se vale fazer mais um ponto 2, trazer essa redação desse alerta do professor Rafael, da UFB, né? Acho que não tem pessoa melhor para poder explicar a respeito disso, né? Para poder constar nessa eventual moção aí que possa surgir e encaminhar para todo mundo, né? Ministério Público, Agência Reguladora, Vigilância Sanitária, né, que a gente tem que... E rezar. E o restante é rezar. Tem muito o que fazer. A CESP, tá. Tá ótimo. Só para registrar, você já recebeu no seu WhatsApp todos os documentos da ERP. Ótimo. Matheus, então depois eu te passo, tá? E a gente faz uma separadinha aí, e o mais rápido possível, né? Porque... Então, estava pensando aqui, Luciano, tem uma plenária dia 27. Da tua? A tua? Plenária. Plenária. Do comitê. Verdade. Eu vou estar lá. Talvez a gente consiga fazer... Tá. Talvez a gente consiga uma palavra lá para poder citar isso. Né? Não sei como que a gente vai... Vamos conversar com o Denis, tá? Vai conseguir. Beleza. Mas tá ótimo. Então tá bom. Então acho Obrigado. Que a gente, enquanto também câmaras técnicas do Comitê PCJ, ficamos aqui também já com todas as informações e com responsabilidade também de fazer a nossa parte, né? Porque isso é uma responsabilidade de todos. E agradecemos aí a Patrícia e o Sérgio por estarem aqui com a gente, colocaram os tempos de vocês, trocaram a agenda, né, que vocês podiam só à tarde. E eu queria só finalizar aí, Sérgio e Patrícia, para depois a gente já ir para o item de pauta, que é a aprovação da minuta. Então, estamos quase no